Disse assim a palavra de Deus: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Pai Celestial, graças te damos por nos permitir estar em tua presença. Graças te damos pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor, louvar e exaltar o teu nome. Graças te dou por nos permitir estar em tua casa, em comunhão com o Senhor, em comunhão com os santos, adorando o teu nome. Pois a palavra do Senhor disse que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Ela disse ainda que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si e seus filhotes. Nós encontramos teus altares. E agora que estamos diante da tua santa e gloriosa palavra, fala conosco, Senhor. Fala conosco através da palavra. Abra nosso entendimento, ilumina nossa mente, para que possamos compreender a palavra do Senhor. E que em tudo, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar, amados. Eu quero tomar como tema para nossa mensagem nesta noite o seguinte: o diabo, vosso adversário, está à espreita. Está à espreita, ou seja, está observando, está olhando, está atento. Ele está. E o apóstolo Pedro, escrevendo, ele descreve isso de uma maneira muito clara. E a palavra de Deus, ela nos adverte sobre os perigos e desafios que cercam a caminhada do servo de Deus até a sua jornada final. A Bíblia descreve isso. Há muitos desafios todos os dias, desafios que cercam a jornada do crente, perigos de todos os lados, pois o diabo, disse a Bíblia, ele está à espreita, ele está observando cada passo do crente. E a Bíblia descreve que nós temos um inimigo. Ele tem nome. Ela descreve como ele age. Temos um inimigo que está à espreita, que está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está fazendo isso. Ele está olhando, está observando e procurando de alguma maneira a alcançar as pessoas. E o alvo dele são aqueles que servem a Deus. E a Bíblia diz que ele, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele tem trabalhado diuturnamente, ele tem trabalhado com afinco, porque ele sabe que o seu tempo está acabando, o seu tempo está findando, pois Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, para buscar os seus eleitos, para buscar os seus escolhidos. E ele tem trabalhado. Embora o inimigo de nossas almas, ele não nos conheça como Deus, ele não nos conhece como Deus. Entende o que eu estou dizendo? O inimigo de nossas almas, ele não nos conhece como Deus, pois ele não é onisciente, ele não sabe o
que você está pensando agora, Ele não sabe o que você está sentindo aí agora, Ele não tem esse atributo. Só Deus tem esse atributo. Ele não nos conhece como Deus, porém, Ele tem mais de 6.000 anos de experiência convivendo. Ouça, Ele tem mais de 6.000 anos. O nosso inimigo não surgiu ontem. Nosso inimigo não surgiu no século passado. Nosso inimigo não surgiu no milênio passado. Ele tem mais de 6.000 anos de convivência entre os homens. Tem mais de 6.000 anos convivendo entre os homens. Portanto, Ele conhece, ouça-me, Ele conhece as suas fraquezas. O inimigo conhece as suas fraquezas. Ele não te conhece como Deus, mas Ele conhece as suas fraquezas e Ele sabe como trabalhar com elas. Estão me ouvindo? Ele conhece. Ele não é bobo. Ele não é bobo. Ele não é burro. Ele é astuto, Ele é esperto, e Ele está convivendo entre os homens há mais de 6.000 anos atrás. Ele conhece a Bíblia mais do que muitos crentes. Ele sabe quem é Deus. Ele já esteve lá. Ele já esteve lá. Ele já ocupou posição de honra. Ele já ocupou posição de destaque. Ele sabe muito bem. E Ele conhece. Ele conhece as suas fraquezas. E Ele sabe como trabalhar com elas. E nós vamos ver aqui algumas áreas onde Ele observa e ataca. A igreja precisa alertar. A igreja precisa ser alertada, melhor dizendo. As pessoas estão brincando. Elas estão brincando. E o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele não brinca. Entende o que eu estou dizendo? Ele não brinca. Então ouça. Ele observa as áreas e ele ataca. Primeiro, ele observa e considera, antes de tudo, nossas fraquezas peculiares. Primeira coisa, ele vai observar, ele vai olhar, ele vai ficar atento e ele vai considerar as nossas fraquezas peculiares. O que são essas fraquezas peculiares? É aquilo que é particular. Peculiar é aquilo que é particular, que é próprio de cada um. Ele conhece sua fraqueza. Ele te conhece. Ele me conhece. Ele nos conhece. Ele sabe das fraquezas. E ele vai observar estas fraquezas. E na primeira oportunidade, ele vai atacar. Ele procura observar onde somos falhos. Porque a fraqueza é aquilo que nos leva a falhar. Ou seja, ele procura tomar conhecimento onde é o tendão de Aquiles de cada crente e atacar. Ele vai atacar ali. Ele não vai atacar no ponto em que você é forte. Ele não vai atacar no ponto em que você é resistente, porque ele sabe que não vai alcançar o seu objetivo. Ele vai bater e recuar. Então ele vai esperar o momento oportuno. E a igreja precisa
observando tudo isso. Ele vai observar os pontos que são os falhos. Por exemplo, tem pessoas que têm um temperamento explosivo. Qualquer coisa explode. Qualquer coisa. O primeiro problema, a primeira dificuldade explode. E o diabo vai, opa, é aí que eu vou pegar. É aí. Temperamento explosivo. E o que fazer então? Submeter o nosso temperamento ao controle do Espírito. Entende? Temperamento explosivo. Qualquer coisa a pessoa está explodindo. Qualquer coisa ela está. Segundo, tem aqueles que é impulsivo, ou seja, age sem pensar. Age sem pensar, impulsivo. Faz para depois pensar, fala para depois pensar. E o diabo está observando isto. Há muitas pessoas que estão em situações difíceis. Há muitas pessoas que estão enfrentando dificuldades em sua casa, em sua família, no seu emprego, na vida espiritual, na igreja, na vida financeira, porque são impulsivos, fazem sem pensar. E o diabo age nesta área. Outros têm aquela pessoa melancólica, que acha que tudo e todos estão contra ela. Ninguém me ama, todos me odeiam. E aí o diabo diz: isso mesmo, você está certo. Aquela pessoa melancólica que acha que todo mundo está contra ela, que todos estão contra ela, que ninguém a quer. E o diabo diz: é isso mesmo, você está certo. Ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém está interessado em você. E aí ela toma aquela atitude e depois vai lamentar. O diabo só vai ficar de longe, olhando, rindo. Igual aquele caso em que o diabo tinha um burro preso. Tinha um burro preso. O diabo foi lá e soltou o burro. O burro foi lá e comeu a roça do sujeito. O camarada irado matou o burro. O dono do burro foi lá e matou o homem que matou o burro. Aí o diabo, aí a pessoa: foi o diabo que fez isso. Ele disse: eu não matei ninguém, eu só soltei o burro. Eu só soltei o burro, quem matou foi eles. Entende o que eu estou dizendo? Ele vai observar, ele está observando suas falhas, ele está observando os seus defeitos, porque você os tem. Ele está observando. Enfim, são várias situações que fazem com que o inimigo tenha espaço para agir. Há muitas situações que ele encontra espaço para agir. Por isso devemos tapar as brechas. A Bíblia fala de tapar as brechas. O escritor de Eclesiastes disse que aquele que abre uma cova, nela cairá. Entenderam? Que abre um buraco no muro e uma serpente por ela entrará. Uma brecha que a pessoa abre é suficiente para o diabo entrar. Ele entra na vida, ele entra na família, ele entra na igreja, ele entra nos negócios, ele entra.
de nossas almas procura observar nossas falhas. Ele procura, ele observa as suas falhas. Sabe por quê? Porque tem um só objetivo. Ele observa as falhas da igreja, ele observa a falha do crente, ele observa a falha do pastor, ele observa a falha do líder, ele observa a falha dos louvoristas, ele observa a falha com um só objetivo, o único objetivo: destruir a vida da pessoa. Destruir. O diabo está à espreita. O inimigo de nossas almas está à espreita. Ele está te observando. Porque o objetivo dele é destruir. Satanás sabe como nos olhar e nos observar onde nós somos falhos. Ele olha, ele observa para ver onde nós falhamos. Ele sabe como nos olhar e avaliar da ponta dos pés à cabeça, de tal modo que dirá, ele vai observar e ele vai dizer, depois de observar, seu ponto fraco são os desejos da carne, desejo sexual, a luxúria, os desejos da carne. O outro, ele vai observar e vai dizer, o defeito daquele ali é o apego ao mundo, é o apego às coisas desta vida, e ele tem a oferta ideal para a pessoa. Ele tem a oferta ideal. Billy Graham disse certa feita: toda vez que alguém deseja ir para longe de Deus, o diabo tem um barco pronto. Ele tem um barco pronto. Toda vez. Ele conhece. Ele conhece. Então, uma pessoa que tem apego, o outro tem um temperamento assim, ele observa. O inimigo é muito rápido para perceber uma fraqueza e logo tirar vantagem dela. Ele é muito rápido. Ele observou uma fraqueza na vida do crente, ele vai tirar vantagem desta fraqueza. Ele vai tirar vantagem. Não nos enganemos. Ele está estreito. Ele está observando. O apóstolo Pedro diz: ele está ao vosso derredor. Ele está observando, ele está vendo, e ele vai pegar a primeira oportunidade. Precisamos tomar muito cuidado, pois achamos que certas coisas em nossa vida ou maneira de ser seja normal. Ouça, vou repetir. Precisamos tomar muito cuidado, pois achamos que certas coisas em nossa vida ou maneira de ser seja normal. E muitos até dizem: eu sou assim mesmo. E Deus me conhece. Ele sabe que eu sou assim. Ele conhece o meu coração. Agora deixa eu te falar uma coisa. Só que o diabo também te conhece. Só que ele te conhece também. E ele vai tirar proveito disso. Ah, eu sou desse jeito. Deus sabe que eu sou assim mesmo. Deus sabe. Quando nós viemos a Cristo, nós viemos trazendo toda a bagagem, nós viemos trazendo todo o fardo, nós viemos trazendo todo o engano, toda a mentira, toda a pecaminosidade, uma natureza difícil, um temperamento difícil, uma personalidade contaminada. Quando nós vemos a Cristo, nós trazemos tudo isso, mas a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós não somos mais assim. Você não deve ser, você não é mais assim. Entende o que eu estou dizendo? Ah, Deus sabe, Deus me conhece. Sim,
diabo também te conhece. Quando você vem cheio de pecado, cheio de vícios, cheio de idolatria, você vem cheio de coisa, mas quando Jesus entra na sua vida, Ele joga tudo isso por terra, Ele limpa você, Ele purifica você, Ele muda seu temperamento, Ele santifica a sua personalidade, Ele te liberta dos vícios, Ele te liberta da idolatria, porque está escrito nesta palavra: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura. Nova criatura. Não aceite os erros e defeitos, porque eles podem ser o combustível. Não aceite os erros, os defeitos, as falhas, porque eles podem ser o combustível que o diabo precisa. E ele vai tirar proveito, porque a obra dele é a obra do diabo: roubar, matar e destruir. Há muitos crentes desviados dentro da igreja. Há muitos crentes que já não creem mais. Há muitos crentes que passam dias sem pegar na sua Bíblia para ler. Há muitos crentes que não oram mais. Há muitos crentes que congregar para ele é quase um martírio. Há muitos crentes que não têm mais prazer nas coisas de Deus. E todos os dias na internet, nas redes sociais, esse tipo de crente tem encontrado alguém que acalenta o seu coração. Tem encontrado um pastor sem ovelhas, que diz a ele: não tem problema, o Senhor te ama mesmo assim. E ele vai acreditando nisso, e vai cada vez mais indo para longe de Deus, porque o diabo, ele não vai usar outro senão aquele que se diz secreto. É os falsos profetas, é os falsos pastores, é os falsos líderes. O diabo não vai chegar com um tridente, chifre, rabo e soltando fogo pela boca ou pelo nariz, sei lá. Ele vai disfarçar como anjo de luz. Ele vai disfarçar como anjo de luz e vai arrastar muitos para a condenação eterna. Então a primeira coisa é esta. A segunda coisa, então primeiro ele vai olhar os defeitos, aqueles defeitos particulares, aqueles defeitos que são peculiares, que só você tem. Eu sou Deus assim. Eu sou assim, Deus. Deus sabe aquele defeito particular. Ele vai olhar isso e ele vai trabalhar. Eu posso ter certeza no que eu estou te falando. E vocês não sabem o peso que foi preparar e o peso que está sendo entregar esta mensagem. Entendeu? Quando eu cheguei aqui, eu tive que reiniciar o tablet. Eu falei, ele não funcionava e já estava na última canção. E eu não tenho tudo na mente, porque o diabo não quer que o povo de Deus ouça esse tipo de mensagem, para que eles fiquem sem entendimento e se tornem presas fáceis. Vocês não têm ideia do peso que está sobre os meus ombros nesta hora. Eu passei por uma parte ali clamando a Deus. Segunda coisa, o diabo atenta também para considerar o nosso estado de espírito. Essa é a segunda coisa. Ele vai ficar atento ao nosso estado de espírito.
Primeiro ele vai olhar os defeitos, depois ele vai olhar o estado de espírito em que o crente se encontra. Muitas pessoas se tornam alvos fáceis quando estão alegres. Quando ela está alegre, ela se torna alvo fácil para o inimigo. Por quê? Porque nesse momento ela baixa a guarda. A pessoa está alegre, feliz, está tudo dando certo, e ela está ali naquela alegria e tal. Aí naquele momento o que ela faz? Ela baixa a guarda. Ela deixa de vigiar. E é nesse momento que o inimigo vai atacar. A pessoa baixou a guarda. Baixou a guarda. Eu estava vendo um documentário da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas estavam atacando os britânicos, e eles tinham uma frota imensa de submarinos, e eles, 3 dos principais comandantes da frota de submarino, mais de 5.000 submarinos, e eles atacavam, e eles estavam derrotando, impondo uma derrota substancial à Inglaterra, a ponto, porque naquela época, durante a Segunda Guerra Mundial, 70% de toda a alimentação do Reino Unido vinha de fora, nos navios mercantes. Então eles atacavam os navios mercantes e afundavam. E aí foi dito o seguinte: aquele que conseguir afundar mais navios vai ganhar uma honraria, que era uma espécie de cruz de bronze, a mais alta honraria do Terceiro Reich. E aí eles começaram e tal, e aí teve um lá que ele superou todos. Ele superou todos, e aí ele estava conseguindo e tal, e ele já tinha recebido a primeira honraria, e estava, agora depois dessa ele ia voltar e receber outra, e ele destruiu. E aí ele falou assim: agora vamos beber, vamos celebrar, agora é só receber a honraria tal. E o narrador do documentário disse assim: e ele se tornou descuidado por causa das muitas vitórias, por causa das muitas conquistas. Ele se tornou descuidado, ele baixou a guarda e ele não voltou mais para a Alemanha. Ele foi atacado de surpresa. Ele que tinha um poder superior foi derrotado porque baixou a guarda. Muitas vezes o crente está tão feliz, alegre, então ele baixa a guarda. Ele baixa a guarda. Só que o inimigo está sempre à espreita. Vocês estão entendendo? Outros, então primeiro tem aqueles que estão alegres. Aí você vai para o outro extremo. Tem aqueles que estão aflitos e desesperados. A pessoa está aflita, desesperada, e no momento que ela está aflita, desesperada, ela chega a duvidar da misericórdia de Deus. Ela está aflita, desesperada, angustiada, atribulada. Ah, Deus não me ama. Deus esqueceu de mim. Deus não tem sido misericordioso comigo. O diabo disse: é isso mesmo. É verdade. Ele não te ama. Olha o que você está passando. Olha aí as lutas. Olha aí os problemas. Realmente Deus não te ama. E a pessoa então começa a duvidar da misericórdia de Deus. E a dúvida é o passo que ele precisa para levar a pessoa à derrota. E muitas vezes, quando ele ataca, a pessoa está desesperada, ela duvida da misericórdia de Deus. E essa pessoa, muitas vezes, é levada a fazer loucuras. Ela procura buscar solução onde não tem. Ela procura buscar uma resposta onde ela não vai encontrar.
ela está tão desesperada que alguém vai dizer assim: aquele ali é o caminho, e ela vai, faça isso, e ela faz. Então aquela pessoa chega a um ponto de desespero que ela pensa até mesmo atentar contra a própria vida. Atentar contra a própria vida. E quantos têm sido assim? Quantas vidas destruídas? Ela tenta contra a própria vida. E o terceiro tipo, terceiro grupo de pessoas que demonstram um estado de espírito. Primeiro você tem aqueles que estão alegres e baixam a guarda. Depois tem aqueles que estão desesperados, aflitos, atribulados, duvida da misericórdia de Deus. E o outro grupo é aqueles que estão jubilosos, cheios de alegria. E aí, ele está igual o graveto à beira de um incêndio, fácil de pegar fogo. Está tão alegre, tão feliz, e tal, etc. Pega qualquer coisinha, ele está pegando fogo. E aí é nesse momento que o diabo vai riscar o fósforo. Ele vai riscar o fósforo e vai acender um pavio, e a pessoa vai pegar fogo. E esse tipo de coisa acontece principalmente em festas de família, onde a maioria não é crente, não é servo de Deus, e o irmão está lá. Ó, e deixa eu te falar uma coisa, eu sei do que eu estou falando, viu? Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Na festa de família, o pessoal está lá. E aí eu estava um crente e tal, um cara, aí está todo mundo e tal, e tem a música tocando e tudo mais, tem uma cervejinha, tem ali um vinho, tem um champanhe, e lá no cantinho tem aquele refrigerante ruim, cara, vai vir só falando de tal e ciclano, esse é um crente, eles bebem qualquer coisa. E aí começa, e está todo mundo alegre e tal, e a pessoa está ali, eu estou falando dele. Vem cá, vamos dançar aqui, vamos dançar, é entre nós, é só família, só para nós, é só a família, vamos dançar. E aí coloca lá o forró, e a pessoa está ali bebidinho, daquela coisa toda, coloca a música. Isso quando não coloca aquelas músicas desses raps por aí afora. Aí ele começa, ali empedroso e tal, e vai, e dança primeiro. Mas toma aqui um vinhozinho, só um vinho. Jesus bebeu vinho, rapaz. Jesus bebeu vinho. Você pode beber. Eu disse, é mesmo, não tinha pensado nisso. E o pau está quebrando, está todo mundo bebendo, o churrasco está correndo e tal, aquela coisa. Vinhozinho, mas toma aí. Você é crente, mas não é bobo. Você tem que aproveitar as coisas boas dessa. É verdade. E aí ele toma, vou tomar só um copinho, porque não posso embriagar. Lá, à meia-noite, ele está chamando macaco de meu louro. Vocês estão entendendo? Alterado. E aí, ele olha para você é bacana. Não, você é gente boa. Eu não tinha observado isso, mas agora eu estou. Está vendo com a visão do alto. O diabo está pronto, amado. Oh, não pensa que ele não está lá, ele está. Ele está observando tudo, porque ele está meio balanceado. Eu sei do que eu estou falando, eu vi isso acontecer. Isso aqui não foi ninguém que me contou, não.
E ali o crente está no meio. Deixa eu te falar uma coisa. O inimigo, ouça-me, o inimigo é como um pescador. Ele observa o seu peixe, adapta a isca à sua presa e sabe que o tempo é mais fácil para pegar os peixes. Ele é como um pescador. Mas isso aqui não dá não. Eu não entendo nada de pesca, mas eu já vi. Um dia eu estava conversando com um irmão lá de Jaraguá, ele estava dizendo, eu falei, mas aqui tem uma assim, outra assim. Esse aqui é para um tipo de peixe, esse aqui é para outro. Aí eu jogo a isca. Quando eu percebo e tal, eu vou me dizer, aqui é tal. E aí ele troca a isca. Ou o anzol. O diabo, ele é um pescador. E ele sabe, ele vai trocar a isca e ele vai adaptar a isca para pegar o peixe que ele quer que seja pego. Esta é a segunda coisa. Terceira questão que ele vai observar. Observe que eu estou falando o que o diabo vai observar. Ele não dorme. Ele não dorme. Quando ele foi expulso do céu, ele levou consigo um terço dos anjos, que se tornaram demônios. Existe demônio suficiente para acompanhar cada morador da terra, ainda sobra alguns para o jeito ele trocou. Entende? Terceira coisa, Satanás, quando faz suas investigações, ele nota todos os objetos da nossa afeição. Antes de atacar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma investigação e ele vai observar tudo aquilo que amamos. Quer um exemplo? Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, porventura teme Jó a Deus em vão? Ele teme o Senhor, mas não é em vão não. Nem em vão que ele está temendo o Senhor. E ele continua dizendo: porventura, Satanás falando, não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o teu gado está aumentando na terra. Aí agora olha o contra-ataque. Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está em tua mão, somente contra ele, ou seja, contra a vida, não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quando o Senhor falou com ele, você estava só rodando a terra, estava rodando, estava por aí. Se você viu meu servo, já tinha. Quando o Senhor falou com ele, ele já tinha a resposta. Jó já tinha sido alvo, Jó já estava sendo observado por Satanás há muito tempo. Ele estava sendo observado. Não há dúvida de que quando rondou a casa de Jó, quando
Satanás rondou a casa de Jó, ele observou tudo atentamente. Tudo, ele observou tudo. Os filhos, porque depois ele toca nos filhos, os servos, a propriedade como um todo, o gado, ele disse, os bois dele têm aumentado. Ele observou os servos. Satanás observou o dia a dia de Jó. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele vai observar, ele vai agir como um ladrão que quer arrombar e roubar uma loja ou uma casa. O ladrão, antes de arrombar e roubar uma casa, o que ele faz? Hoje em dia, né? Hoje em dia, muitas vezes, descobrimos na época de férias, eles vão numa rua e passam, dá uma olhada na casa, ronda, se eles não têm mais informação. Aí eles vão lá e tocam a campainha. Toca uma vez e sai. Toca a segunda vez, espera. Tocou uma terceira vez, ninguém atendeu. Eles não tem ninguém nessa casa. E aí eles rondam. É isso que o diabo faz. Ele ronda. Então, ouça, fique atento a tudo ao seu redor, com relação às pessoas e tudo que você ama. Você deve amar. Você deve amar seus filhos, você deve amar sua esposa, você deve amar seu esposo, mas você não deve idolatrá-los. Eles não devem estar acima de Deus. Entende o que eu estou dizendo? E você deve cobri-los de oração. Cobri-los de oração. E ele foi observando. Então, fique atento, porque você não sabe como Satanás pode tirar proveito, vantagem de qualquer coisa com um único objetivo: ferir você. Ferir. Este é o propósito do diabo: ferir. E ele não tem escrúpulo. Ele vai fazer de tudo para atingir aquilo que você ama, para atingir a quem você ama. Ele não tem escrúpulo, ele está à espreita. Portanto, amados, devemos estar atentos. Sabe por quê? Os nossos hábitos, nossas alegrias, nossas tristezas, nossa posição, seja no trabalho secular, seja na obra de Deus, tudo pode tornar uma arma de ataque de Satanás, que é inimigo do povo de Deus. As nossas tristezas, as nossas alegrias, a posição lá no trabalho aonde você está, sua posição lá, na obra de Deus, tudo isso você deve manter-se atento, porque tudo isso pode ser uma arma que ele pode pegar para ferir você, porque ele é nosso inimigo, ele é inimigo do povo de Deus. Ele está à espreita, ele está observando. Cobre sua vida de oração, cobre sua família de oração, e não ponha nada acima de Deus no seu coração, nada e nem ninguém. Você está entendendo? Eu vejo crentes dizendo: meu filho é minha vida, meu neto é minha vida, minha esposa é minha vida, meu marido é minha vida. Oh, a sua vida é Jesus. Sua vida é Jesus. Eles são os seus tesouros, mas não sua vida. Não sua vida, porque a vida nem sua é.
Sua vida pertence a Jesus Cristo. Ele pagou o preço por ela. Entende o que eu estou dizendo? Temos ciladas em todo lugar. Em casa, na rua, no trabalho e no lazer. Em todo lado que você for, fique atento. Tem armadilha lá. Tem cilada lá. No trabalho. Em casa. Lá em casa. Lá em casa não tem. Vigia. Vou dizer um negócio aqui, mas deixa pra lá. Vou continuar. Ele arma suas armadilhas. Ouça-me. Ouça o que eu vou dizer agora, pois é muito sério isso. Ele arma suas armadilhas quando estamos em companhia de outras pessoas. Ele arma suas armadilhas e faz buracos quando estamos sozinhos. Deixa eu te dizer algo agora. Podemos encontrar tentações na casa de Deus, assim como no mundo. Podemos encontrar tentações na casa de Deus, assim como no mundo. Muitos estão caindo dentro da igreja, e crente com crente. Vocês estão entendendo? E aí, para tentar amenizar isso está sendo normatizado. Estão normalizando. As pessoas estão caindo dentro da igreja. Dentro da igreja. Estão caindo. E aí, para tentar justificar, isso está sendo normalizado. Mas o diabo só tem um propósito: roubar, matar e destruir. Ele arma suas armadilhas quando estamos bem espiritualmente. Não pense por você estar bem espiritualmente que ele não vai armar suas armadilhas. Ele vai. Vocês querem testemunho maior do que o próprio eterno Deus de Jó? Você viu meu servo Jó? Não tem homem igual a ele na terra. E ele deu um jeito. Então quando nós acharmos que estamos bem espiritualmente, ele vai armar suas armadilhas. E quando nós pensarmos que estamos seguros, ele vai apresentar o seu veneno mortal. Ele vai apresentar. Essas são as 3 áreas que ele atua. Eu citei 3 porque ela cobre uma grande parte da vida do crente. Pois bem, estou indo para o final, mas eu preciso dar a resposta a isso. Eu já sei como ele faz, onde ele faz. Então, o que fazer? O que fazer para se manter firme e seguro durante a caminhada? Lembra que eu falei que é durante a nossa caminhada que ele vai observar
Estas áreas, as falhas, os defeitos, aquilo que é peculiar, ele vai observar. Ele vai observar comportamento, ele vai observar situações, e isso vai ser durante a caminhada. Mas o que fazer então para se manter firme e seguro? Firme e seguro. O que eu tenho que fazer? O que você precisa fazer para se manter firme e seguro durante a caminhada? Primeiro, você deve se revestir com toda a armadura de Deus. Toda. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Não saia de casa, ouça-me. Vou dizer para você que é crente, para você que é servo de Deus, para você que é serva do Senhor, não saia de casa sem antes buscar esse revestimento. Se você não tiver tempo para nada, para tomar café, levantou atrasado, não tem tempo de tomar café, não tem tempo de fazer nada, mas revista-se de toda a armadura do Senhor, porque ela será mais importante do que o café da manhã. Revista-se de toda a armadura de Deus. Vocês me ouviram? Vou repetir. Todos os dias, ao levantar da sua cama, antes de colocar o pé para fora da sua casa, de preferência do seu quarto, revista-se com toda a armadura de Deus. Peça ao Senhor: Senhor, cinge-me com a verdade, calça os meus pés da preparação do Evangelho da paz, coloca a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Senhor, reveste-me com toda a armadura de Deus. Isso não é retórica. Revista, não saia. Antes de você fazer qualquer coisa, antes de tomar seu café, antes de escovar os seus dentes, antes de fazer qualquer coisa, revista-se com toda a armadura de Deus. Posso ouvir amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus. Mantenha-se vigilante e sóbrio. Vigilante, vigia, vigilância e sobriedade. Vou apenas descrever aqui o que é sobriedade. A sobriedade, ela mantém a pessoa consciente. Não é estar sóbrio só do álcool, não. Sóbrio na consciência. A sobriedade mantém a pessoa consciente, lúcida e atenta aos desafios da vida. Sóbrio, lúcido, consciente. Peraí, o que está acontecendo? Isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui não é de Deus. Sobriedade, vigilância espiritual. A vigilância é fundamental para não sermos pegos de surpresa pelas tentações do inimigo, que está a todo tempo à espreita, buscando ocasião para atacar. Vigilância espiritual, para não ser pego pelas tentações. O inimigo está atento, ele vai tentar, ele vai tentar. Eu vou dizer uma coisa para você: essa tentação ela se dá em todos os níveis da nossa vida.
em todos os níveis, e não importa a sua idade, não importa se você é adolescente, não importa se você é jovem, não importa se você é adulto, não importa se você é velho, ele vai tentar, porque a alma não tem idade. A alma não tem idade, sabia disso? E ele quer a alma. Ele quer a alma. E por fim, oração e comunhão com os santos. A gente trata com muito descaso o congregar. A gente trata isso com muito descaso, com desdém. Não damos valor. Mas nós não sabemos, ou melhor, sabemos, a gente aqui não é que deixa passar. A oração. Por quê? A oração ela vai fortalecer a sua comunhão com Deus. E se você está fortalecido no Senhor e na força do seu poder, você vai se manter firme contra as investidas de Satanás contra a sua vida. Você vai manter firme, porque a oração vai te fortalecer na comunhão com o Senhor, porque você terá paz com Deus e você estará em paz com Deus. Então vai te manter firme. E a comunhão dos santos? Eu gosto de usar essa expressão santos, porque eu ainda vejo a igreja assim. Crente é uma coisa meio vaga, porque crente até o diabo é. Eu gosto de usar santos, pessoas que foram separadas, que a palavra santo significa isso, separado. A comunhão dos santos. A comunhão dos santos nos ajuda na nossa caminhada. Nos ajuda. E dá apoio em tempos difíceis. Quando os santos caminham no mesmo propósito, quando todos têm o mesmo objetivo, quando todos buscam a mesma glória que é a de Deus, então existe uma unidade, e essa unidade ela promove fortalecimento. O profeta Isaías disse, no capítulo 41, verso 6, ele disse: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro de ser forte. Ser forte. A comunhão ajuda o fortalecimento. Por isso eu falo santo, porque crente ele entra e sai da igreja, ele não tem compromisso. Ele entra e sai. Ele vai hoje, passa um mês sem vir. Ou melhor, ele vem hoje, passa um mês sem vir. Vocês estão entendendo? O santo não, o santo é comprometido. Ele está comprometido. Então a comunhão dos santos. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 10 a 12, o escritor de Eclesiastes descreve isso: é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda. É melhor ser dois e dormir junto, porque um aquece o outro. Eu já vi histórias desses alpinistas, desse pessoal que escala montanha, essa turma que foi salvo, a vida dele foi salva, porque ele estava com a temperatura do corpo tão baixa, e ali eles dormiram abraçados, e a temperatura do corpo voltou, e ele foi salvo. Nós temos que aprender isso. A igreja precisa aprender isso. Nós não somos um ajuntamento de pessoas, não somos um aglomerado de pessoas, nós somos o corpo vivo de Jesus Cristo, membros uns dos outros, um ao outro ajudou. Aquela ajuda que você faz não é para tirar proveito. A minha comunhão com o irmão não é para me tirar proveito do irmão. A minha comunhão com o irmão é para eu ser útil ao irmão e não tirar proveito dele. No livro Peregrino, depois que um companheiro de cristão chamado Fiel
foi morto na feira da vaidade, Deus preparou um companheiro chamado esperança para seguir o cristão na caminhada até a cidade celestial. E o cristão disse para ele que a presença dele, a companhia dele, trouxe consolo no coração dele. A nossa companhia um com o outro deve trazer consolo no coração do irmão, fortalecimento, ajuda. Essas três coisas que eu disse vai nos fortalecer e nos preparar para a caminhada. E eu termino dizendo o seguinte: a palavra de Deus nos adverte que temos um inimigo e que ele não brinca de ser inimigo. Suas ações são reais e o seu ódio pelo povo de Deus também é real. É importante conhecer nosso inimigo, mas o mais importante de tudo é conhecer o nosso Deus, que é Senhor sobre tudo e sobre todos. E que Ele está conosco. E que Ele está conosco. Nós vamos saber disso. Pois a Bíblia diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4. O servo de Deus não precisa temer o inimigo. É a Deus, somente a Ele, que o servo de Deus deve temer. Ele deve lançar mão dos recursos que o Eterno tem nos dado para seguirmos seguro em nossa caminhada. Precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus, manter sóbrios e vigilantes em todo o tempo, ter uma vida de oração e também buscar andar em comunhão com os santos. Procure andar com quem é igual ou melhor do que você. Procure fazer isso. Ande com quem é igual a você ou melhor do que você. Pois a Bíblia diz: um cordão de 3 dobras é difícil de arrebentar. O inimigo de nossas almas ruge como leão. Ele ruge como leão, mas ele não é um leão, pois o verdadeiro leão da tribo de Judá está conosco, e o seu nome é Yeshua Ramashia Alabashore Kandarabanai. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos aplaudir esse Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Por favor, vamos para a cabeça. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor.